Oi, pessoal. Boa noite. Deixa eu colocar aqui. Olá, olá. Boa noite. Boa noite. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Conforme prometido no último post, perguntei se vocês tinham interesse que eu contasse um pouco sobre a minha vivência com a ansiedade. Vocês disseram que sim nos comentários. Então, cá estou eu para a gente bater esse papo um pouco mais íntimo, né? Um pouco mais voltado para a saúde, né? Para qualidade de vida, para o bem-estar, contando um pouco a partir da minha experiência. Boa noite, Eli. Boa noite, pessoal. Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos, como eu disse anteriormente. Fiquem à vontade aqui, tá? Para interagir, para colocar as perguntas, as reflexões, as experiências de vocês. Vai ser um prazer ouvi-las, trocar e a gente conhecer um pouco melhor. Bom, esse tema, ele é um tema realmente mais voltado para a questão da qualidade de vida, do bem-estar, né? Enfim, essa área é importante. Então, eu acho importante trocar, porque pode ser que alguém tenha essa mesma vivência, esteja vivendo isso, ou já tenha vivido, ou conheça alguém que viveu, e vai entender um pouco melhor a partir da minha experiência. Claro, lembrando que a minha experiência ela não é universal, tá? Cada caso é um caso e a minha experiência ela é só a título de exemplo, tá? Bom, gente, eu me descobri uma pessoa ansiosa com o transtorno de ansiedade generalizada, diagnosticado mesmo, durante a pandemia, né? Não necessariamente pela pandemia. Quando eu tive um episódio de crise de ansiedade, eu tive por conta da pressão de algumas demandas do doutorado. Claro que o contexto da pandemia já era muito difícil, estávamos isolados, mas até o momento eu não tinha tido grandes repercussões. Mas eu estava numa fase muito difícil do doutorado, com muitas demandas. Eu tinha uma prova de proficiência que eu precisava dar conta, o trabalho dar conta ao mesmo tempo. Então, eu estava vivendo uma situação muito estressante, muito tensa. Vamos lá, contexto de pandemia, medos, da contaminação, as demandas do trabalho, do doutorado, impactos, né, na vida financeira, porque houve, né, pelo menos junto aos professores, uma perca salarial gigantesca. Então, tudo isso impactou. E eu já vinha muito tensa, e depois de fazer a prova de proficiência, que eu vinha me preparando há alguns meses, quando eu saí do quarto, porque ela foi online, né? Ela foi aberta, né? Descritiva. Eu já estava bem preparada, eu sabia que eu estava bem preparada, mas eu estava muito tensa. E quando eu saí do quarto, o meu esposo disse: "Você tá branca, mais branca do que eu já sou, né? Pálida." E eu comecei a passar muito mal, muito mal. A sensação que eu tinha era uma sensação de morte, que eu estava morrendo. Coração acelerado, né? Parecia que eu estava infartando. Uma angústia, um enjoo, um mal-estar, um calafrio, um calor com frio ao mesmo tempo. Uma sensação de desespero. Sintomas físicos horríveis. Eu fui tomar um banho para ver se melhorava. No banho, parece que piorou. E aí eu disse: eu vou pro médico, eu vou pra emergência. Meu esposo me levou. Chegando lá, o médico fez todos os exames físicos, né, para ver o meu quadro clínico. Então, não tinha nenhum problema de coração, não tinha nenhum problema físico. E o médico disse: isso é uma crise de ansiedade. E aí ele me encaminhou para um psiquiatra e para um psicólogo, né?
foi terrível, né? Ele prescreveu um calmante, mas eu tinha muita resistência, muita resistência a tomar medicação. Ele passou um calmante, eu não aceitei tomar, mesmo passando muito mal, eu não aceitei tomar. Depois de ver que eu não estava conseguindo, eu aceitei tomar metade, mas foi muito difícil porque eu não aceitava a medicação de forma nenhuma, né? Eu tinha muita resistência. E aí, ele me encaminhou para um psicólogo e psiquiatra. Eu fui para uma psiquiatra. A minha primeira experiência foi muito ruim, porque a psiquiatra mal me ouviu, né? Eu acredito que para você dar qualquer tipo de tratamento, você tem que ouvir a pessoa, você tem que ter a sensibilidade. E não é porque uma pessoa é médica ou formada em qualquer área que ela é competente, né? E mesmo eu muito mal, muito doente, eu percebi que essa profissional não era indicada para mim. Ela já queria me prescrever muitas medicações e eu disse, não é assim. E aí eu fui buscar uma outra, que foi excelente, que ela conversou comigo. Eu passei acho que mais de 1 hora conversando com ela me ouvindo muito. E aí ela disse, Tiana, você tem um quadro de ansiedade generalizada, eu tenho um CID mesmo, né? E ela conversou comigo, porque querendo ou não, a gente fica muito vulnerável, né? Porque não é legal, né, ser diagnosticada, né, com alguma patologia, sobretudo, né, uma patologia que envolve a saúde mental, que é tão estigmatizada. E ela me explicou, você não precisa você não precisa ficar triste, nem desesperado. Isso é mais comum do que você imagina. O Brasil, ele é recordista em casos de ansiedade e depressão. O Brasil é top 1, tá? Número 1 no mundo em casos de ansiedade e depressão. No meu caso, não é depressão, né? É a ansiedade generalizada. E ela conversando comigo, só que ela disse que no meu caso, ela não indicaria medicação. Ela disse que as minhas questões eram questões que precisavam ser resolvidas numa psicoterapia, né? Porque eu conversei muito com ela e fui muito honesta. Tudo que eu já vivi e tal, enfim. Aí ela disse, eu vou prescrever um calmante para você tomar só em situações emergenciais, tá? Você vai se comprometer comigo a fazer terapia e você vai tomar esse calmante só em situações emergenciais, situações que você está muito exposta ao estresse, a situações ansiogênicas. Então, eu fui buscar uma terapeuta. A primeira experiência que eu tive com a psicóloga também foi muito ruim. A primeira psicóloga muito desqualificada. A segunda foi por indicação de uma grande amiga minha, né, que também estava vivendo uma situação de crise de ansiedade, né, de ansiedade generalizada. E ela disse, não, amiga, eu vou te indicar a minha psicóloga, que é excelente, é muito conhecida aqui na cidade e você vai ver como você vai se dar bem. E de fato foi o que aconteceu. Ela é minha psicóloga até hoje, para vocês verem também que nem sempre o primeiro profissional que a gente tem contato é o que de fato vai conseguir resolver as nossas demandas. Então não desista se no primeiro contato que você teve com um médico, com um psiquiatra, com um psicólogo, se o resultado não foi positivo. Não desista, procure um segundo profissional, um terceiro profissional, até você achar aquele com a abordagem que é mais compatível com o seu perfil, que você sente que você está melhorando, tá? Então, muitas pessoas desistem do tratamento porque o primeiro contato não é interessante, né? Mas vejam que é muito comum, tá? É muito comum a gente encontrar profissionais que não são qualificados ou que simplesmente a abordagem não é compatível com aquilo que a gente, com as nossas demandas, né? Com aquilo que a gente necessita. Então, não desista, tá? E foi isso que aconteceu. A segunda indicação da segunda psicóloga, que é minha psicóloga até hoje, a doutora Adriana Toscano, que é uma querida, eu digo sempre que ela salvou minha vida, assim, ela me deu suporte para poder enfrentar tudo isso e me recuperar. Então, eu comecei minha terapia. No começo foi muito difícil, porque eu estava num quadro de ansiedade gravíssimo mesmo.
A ansiedade todos nós temos, tá? Todos nós temos ansiedade. A ansiedade é um sentimento natural. Só que em algumas pessoas a ansiedade pode ser patológica. No meu caso, eu tenho uma tendência a uma elevação dos níveis de ansiedade no meu corpo. Ou seja, eu tenho uma tendência à ansiedade patológica, né? Então, vejam, todos nós temos ansiedade. Então, por exemplo, se você passa por uma situação estressante, uma briga, uma perca, e você ficou ansioso, isso é natural, tá? Isso não quer dizer que você tem um quadro de ansiedade patológica. Isso não quer dizer isso, é natural. Só que, em algumas pessoas, o quadro da ansiedade ele se torna patológico, porque a pessoa começa a ter sintomas físicos, cognitivos e emocionais muito intensos. A pessoa começa a passar muito mal, até fisicamente. Tanto que a minha primeira sensação foi uma sensação física de morte, né? Uma sensação horrível, a sensação que eu tinha que eu estava morrendo. Inclusive, quando o médico da emergência disse que eu não tinha nada, eu fiquei mais apavorada ainda, porque eu fiz a seguinte associação. Bem, se eu não estou morrendo, eu estou enlouquecendo. Porque não é possível que eu estou passando por essa situação sem ter nenhuma patologia. Então, eu fiquei, né, horrorizada, com medo de estar enlouquecendo. Isso é muito comum para quem tem ansiedade, tá? O medo de morrer ou enlouquecer. E eu comecei o meu tratamento com a minha terapeuta, que é minha terapeuta até hoje, super qualificada, não é à toa que a agenda dela vive cheia, é muito famosa aqui na minha cidade. E o primeiro passo foi primeiro aceitar. Acho que o que é mais difícil é aceitar que você tem um quadro de ansiedade, né? Porque as doenças de ordem mental, elas são muito estigmatizadas. E bem, qual era a minha fala para minha terapeuta? Veja, eu sou uma pessoa adulta, eu sou madura, eu me considero uma pessoa calma, uma pessoa paciente, uma pessoa prudente. Não é possível que eu esteja tendo um quadro de ansiedade, não é possível, eu não aceito isso. E foi quando a minha psicóloga disse, Tiana, a crise de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada não tem nada a ver com a personalidade da pessoa. Você continua sendo uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa prudente, uma pessoa sábia. Mas isso é uma tendência que você tem. Não tem nada a ver com as suas qualidades, os seus adjetivos, a sua personalidade. Inclusive, uma pessoa muito calma, muito tranquila, que ninguém imagina, pode ter um quadro de ansiedade, né? Porque, de fato, não tem nada a ver, né? Não é porque a pessoa é agitada, não. É, de fato, uma tendência, né? E aí eu comecei a entender, ela me colocou muitos exemplos. Olha, eu tenho muitos pacientes que são super calmos, juízes, promotores, médicos, que ninguém diz, que ninguém sequer imagina que tem um quadro de ansiedade. Então, veja, isso é muito comum. E ela começou a colocar exemplos. Veja, uma pessoa quando ela é diagnosticada com diabetes, ela não fica angustiada, ela aceita, tem diabetes e vai fazer o tratamento. Por que será que quando é uma doença, uma questão, um transtorno, uma tendência da ordem da saúde mental, existe tanta essa resistência? Porque existe um estigma social. Mas você tem que encarar isso como uma doença qualquer, porque a mente faz parte do corpo, tá? É do mesmo jeito se você tivesse uma situação de diabetes. Você iria tratar. Você tem ansiedade, você vai tratar. É uma doença comum. Então foi um trabalho longo, primeiro para eu aceitar, né? Que de fato, por conta de todos os estigmas sociais, eu tinha muita resistência em aceitar. Depois de aceitar, eu comecei todo o meu processo terapêutico para aprender a identificar, né? A identificar quais são os meus gatilhos, quais são as situações que despertam em mim um quadro de ansiedade. Para quê? Para que eu fizesse a psicoeducação. Me conhecer ao ponto de perceber quando
alguma situação está elevando a minha ansiedade para eu tomar as medidas de contenção para não chegar a uma crise, né? Para eu poder perceber a situação para evitar chegar em uma crise. Porque é a crise que desarruma, né? É a crise que desarruma. Porque a elevação da ansiedade todos nós passamos, mas quem tem um quadro, né, de ansiedade, essa elevação tem que ser observada com muito cuidado para não desembocar numa crise. Porque, de fato, a crise ela é devastadora. Ela é devastadora. É até difícil de descrever em palavras o que é uma crise de ansiedade, né? Porque acho que é muito difícil para quem está de fora conseguir visualizar, mas eu vou tentar. Imagine que o seu corpo, que a sua mente e, consequentemente, o seu corpo estão sentindo que estão morrendo. É essa sensação. É de puro desespero. Um mal-estar psicológico e físico enormes, assim. É uma sensação de morte iminente. É uma sensação de desespero incontrolável. E o que é pior, você se sente totalmente fora de controle. Totalmente sem controle da sua vida, sem controle do seu corpo, das suas emoções, mesmo você sabendo que, nossa, isso é da ansiedade, mas ainda assim, mesmo você sabendo, mesmo você entendendo, você sente aquele mal-estar e é incontrolável, né? Então, a partir desse momento, nós começamos a trabalhar estratégias para que eu me conhecesse, me entendesse e percebesse quais são os meus gatilhos e quais são as situações que elevam a minha ansiedade para que eu nunca chegasse num quadro de crise. Porque, mais uma vez, eu repito, o que desarruma é a crise. Porque a crise ela é tão forte. Pense num tsunami. É um tsunami mental e físico que arrasa o seu corpo e a sua mente. Depois de uma crise de ansiedade, vem o que a psicologia coloca como humor depressivo, que não é a depressão, tá? É o humor depressivo, ou seja, o seu corpo e a sua mente exaustos, porque passou por um turbilhão de sensações ruins, porque a ansiedade libera, né, os hormônios do medo, da fuga, né, e o seu corpo está todo cheio desses hormônios, né, de fuga, né, da fuga, do combate. Então parece que você saiu de uma guerra e você passa meses absolutamente fraco, né? Algumas pessoas vão comer demais, outras não vão conseguir comer. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, né? Eu tremia muito. Eu fiquei parecendo que eu tinha uma doença terminal, assim, eu tava com câncer. Era deplorável de se ver mesmo, bem deplorável. Eu não conseguia descer as escadas para pegar comida quando eu pedia no iFood, sabe, gente? Eu descia tremendo, sabe? Subia sem ar. Nossa, fui parar muitas vezes na emergência, tomando remédio na veia, assim, porque estava muito debilitada, né? Depois da crise, o corpo fica muito debilitado e demora muitos meses para se recuperar. O problema é esse, é que você demora muitos meses para se recuperar. É um tsunami, é horrível. Mas, com o devido tratamento, você começa a perceber quais são os seus gatilhos e quais são as situações que te expõem a uma possível crise. E aí você faz o trabalho de evitar essas situações ou de lidar com elas melhor, buscar situações. Hoje eu sei muito bem quais são os meus gatilhos e eu evito esses gatilhos porque, obviamente, para mim, podem me levar a uma crise. Para uma pessoa que não tem
um transtorno de ansiedade, a pessoa se estressa, a pessoa chora, mas ela no outro dia tá bem. Para mim, não. Para mim, pode me destruir por meses, né? E me recuperar depois é muito mais difícil. Então, eu preciso evitar isso, porque é um desgaste que eu não consigo nem descrever para vocês aqui, assim. É o inferno na Terra, né? É o que eu consigo dizer, o inferno na Terra. Então, por exemplo, se tem uma situação que eu sei que vai ser muito intensa emocionalmente para mim, eu vou evitar esse desgaste. Eu vou me poupar. Antes eu achava que eu não podia fazer isso, mas a minha psicóloga me ensinou que isso não é fuga, isso é se poupar. Se eu posso me poupar, se eu posso poupar um desgaste, eu vou me poupar. Porque o custo de passar por esse desgaste é muito alto. E só eu vou passar. São meses sem dormir, sem comer, me tremendo, entende? Magra, muito magra. E eu não estou disposta a passar por uma situação dessa por nada nem por ninguém. Porque é absolutamente um inferno na Terra. Eu comecei a perceber que eu precisava, por uma questão de saúde, me priorizar. Eu precisava me priorizar, porque era isso ou morrer. Eu comecei a respeitar os meus limites. Tem coisa que eu não dou conta. Daqui a pouco eu leio os comentários de vocês, tá, gente? Tem coisas que eu simplesmente não dou conta. Eu reconheço isso e aceito. Não dou conta. Até aqui eu não dou conta. E eu, me respeitando, eu passo a ter uma vida saudável. E mais uma vez, não é arrogância, não é fuga, não é covardia, é autoconhecimento, é psicoeducação, é entender os meus limites, é saber ir até onde eu aguento. Porque de fato tem coisas que emocionalmente e mentalmente eu não dou conta. Eu não dou conta. E quando eu comecei a aceitar isso, claro que é difícil, né? Mas quando eu comecei a aceitar isso, eu comecei a me recuperar. Uma outra estratégia muito importante foi mudar o foco. Porque na ansiedade a gente fica com pensamentos fixos e repetitivos sobre um mesmo problema ou sobre algumas situações. Então você fica com dúvidas e preocupações o tempo todo girando na sua cabeça, num looping eterno que você não consegue sair. Pensando situações catastróficas, com medo do futuro, com medo. Você começa a desenhar um cenário horripilante na sua cabeça. É um filme de terror. E é muito importante dizer que o cérebro da gente, ele não consegue distinguir ficção de realidade. Então, se a gente começa a ficar nessa de preocupações, dúvidas e preocupações, e não faz nada para frear isso, o nosso cérebro vai associar isso a perigo, né? E automaticamente vai liberar os hormônios do medo, da fuga, do combate. Então, uma estratégia muito importante, mudar o foco. Mudar o foco é você fazer alguma atividade que de fato distrai a sua cabeça, tire a sua atenção daquele problema. Mas não pode ser uma coisa superficial, assim, que não sirva para você. Por exemplo, não adiantava, algumas pessoas organizar o guarda-roupa, organizar os livros. Para mim isso não funciona. Para mim o que funciona para mudar o foco são duas coisas: ler e escrever. Ler coisas leves, tá? Romances, coisas, leituras recreativas. Ler para mim funciona muito. Minha cabeça desliga e eu vivo aquela história, eu me transporto para aquela história, para aqueles personagens, para aquele tempo histórico, para aquela época, e meu cérebro começa a desligar e a relaxar. Depois disso, associar a respiração diafragmática, que é uma respiração comprovadamente, cientificamente muito eficaz para todas as pessoas, sobretudo para quem tem alguma situação de ansiedade, que é a respiração com o diafragma, com a barriga, tá? Pesquisem na internet, respiração diafragmática. Você respira com o diafragma, tá? Com a barriga.
eu fazia a respiração, continuo fazendo até hoje, a respiração diafragmática e atividade física, né? Que pode ser uma caminhada, pode ser qualquer coisa, não precisa gastar dinheiro não. Alguma atividade física, porque a atividade física é muito importante. E fiz todos esses passos e, claro, a terapia, né? Conversar, falar. Porque muitas vezes um problema que você acha que é gigante, ele só é gigante na sua cabeça. Quando você fala com um profissional, ele começa a mostrar para você que não é que esse monstro não existe, que esse monstro só existe na sua cabeça, que as coisas podem ser mais simples. Mesmo que a sua vida não seja perfeita, mesmo que a sua vida tenha problemas, mesmo que a sua vida tenha os seus desafios, porque assim, não existe vida perfeita, tá, gente? Não existe. Cada um tem sua dor, tem seu sofrimento. Alguns vai ser com a família, outros vai ser com relacionamento, outros vai ser com saúde. Todo mundo tem sua dor. Vida perfeita não existe. A grande questão é aprender a ser feliz mesmo numa vida imperfeita, né? Aprender a lidar e ser feliz mesmo numa vida imperfeita. Então, eu fiz todos esses passos, então, terapia, respiração diafragmática, mudar o foco, atividade física e consegui me recuperar. E tenho um remédiozinho prescrito pela psiquiatra, tá? Para situações de emergência. No meu caso, eu consigo ficar bem sem precisar tomar medicação de uso contínuo, né? Graças a Deus. Mas assim, se por um acaso você precisa, não tem problema nenhum, tá? Nenhum. Mas no meu caso, eu não precisei de medicação de uso contínuo. O meu caso era e é psicoterápico, né? É de terapia. Mas eu tenho uma única medicação calmante para situações de emergência. Para quando uma situação é muito, muito estressante, que eu não consiga lidar sozinha, essa medicação é um apoio apenas para situações de exceção. Prescrito pela médica, tá? Isso não foi eu que inventei. Prescrito pela médica com a concordância da minha psicóloga, tá? Mas para vocês terem noção, uma caixa dá pro ano todinho e sobra, vai pro lixo. Graças a Deus, eu só tomo em situações de emergência. O que é muito efetivo para mim é a terapia. A abordagem que eu faço é a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que funciona muito para mim. Mas veja, não é qualquer profissional, porque a primeira psicóloga que eu busquei era dessa mesma abordagem e foi péssima. A segunda é dessa mesma abordagem e é excelente. Então, às vezes, não é a abordagem, é o profissional, né? Então, para mim, a terapia, de fato, me salvou, né? Eu vivi uma situação terrível, superei, graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida. Estou muito bem, obrigada. Mas eu aprendi que essa é a minha condição. Que eu preciso tomar alguns cuidados diários para o resto da minha vida para ficar bem. Que é identificar as situações que são gatilhos, evitar situações que são ansiogênicas. Quando for inevitável lidar com uma situação ansiogênica, eu tenho o suporte da minha psicóloga, das situações, né? Então eu vivo tomando cuidados para viver bem e não ter uma crise. E graças a Deus eu estou aí há quase 2 anos, tranquilamente. E na terapia, a terapia promove um autoconhecimento tão grande que eu percebi que ao longo da minha vida eu tive outros episódios de crise de ansiedade que eu não sabia que era crise de ansiedade. Na adolescência, 20 e poucos anos. Eu tive vários episódios de crise de ansiedade e eu não sabia. Foi na terapia que eu descobri isso, né? Então, como minha terapeuta diz, é muito provável que eu nunca mais tenha uma crise de ansiedade, porque eu já tenho um nível de autoconhecimento muito, muito profundo de mim mesma. Então, eu sei quando eu tenho que parar, eu sei quando eu tenho que me retirar de uma situação, eu sei quando eu preciso me afastar para me poupar
de uma situação como essa e fazendo isso eu tenho uma vida saudável. É fácil? Não. Claro, seria muito legal que eu não precisasse ter todos esses cuidados, mas eu preciso e eu aceito e tá tudo bem, né? Então eu tomo esses cuidados, faço atividade física, faço a minha terapia e tenho uma vida super feliz, super saudável. Eu acho que uma coisa que me ajuda muito é porque eu sou uma pessoa muito otimista, né? Sempre fui muito otimista, sou bem otimista, apesar de tudo. Eu gosto de ver o lado positivo das coisas, não em uma perspectiva de uma positividade tóxica, não é isso. Mas eu gosto de ver o lado bom da vida, porque eu acho que a gente tem duas escolhas. Ou eu olho o lado ruim e choro, sento e choro, ou eu digo, ok, isso é ruim, mas eu quero ver o lado bom da vida e vou viver o lado bom e vou ser feliz. E eu escolho ser feliz, né? Eu prefiro, mesmo enfrentando os desafios, ser feliz, porque eu vim para essa vida para ser feliz, né? Então, isso acho que conta muito a meu favor, né? Contou muito a meu favor. E eu tenho hoje uma vida super tranquila, super normal, vale dizer, tá, gente? Que não existe normal e anormal. Uma pessoa que tem um TDAH, ou ansiedade, ou depressão, ou toque, não são anormais, são pessoas normais como você, só que tem especificidades, né? Por exemplo, no meu caso, a ansiedade. Eu tenho essa especificidade que requer de mim um pouco mais de cuidados. Mas, né, uma vida normal, tranquila, feliz, agora tomando alguns cuidados e reconhecendo os meus limites. Tem coisas que eu não consigo lidar, tem coisas que eu não posso lidar, que vai me devastar. Então eu evito, né? E mais uma vez, isso não é fuga, isso é se poupar. Aprendi isso na terapia. Foi libertador quando eu entendi que isso não era covardia, que isso não era fuga, que isso era me poupar do desgaste. Foi libertador. E hoje eu tenho uma vida muito tranquila, muito saudável e realmente me conheço muito bem. Hoje eu me conheço muito bem. Eu já percebo quando uma situação vai elevar a minha ansiedade. Eu tenho que fazer uma caminhada, eu preciso tomar um banho refrescante, preciso evitar a cafeína, né? Porque eu sei que essa situação mexeu um pouquinho comigo. Porque todos nós, né? Não dá pra viver numa bolha, tá, gente? A vida é laboratório. A gente vai passar por coisas boas e coisas ruins. Não dá pra viver numa bolha. Quando eu falo me poupar, gente, não é me colocar numa bolha onde eu não vou passar por nenhum estresse. Não, não. Nem tem como. Nem é possível. É impossível. Mas sempre que possível, me poupar de situações, né, que vão me adoecer. E se surgir alguma demanda que eu não tenha como me poupar, aprender a lidar, né? Aprender a lidar, dizer, ó, essa situação aqui muito desgastante. Eu vou tomar um banho, vou fazer uma caminhada, eu vou ler um livro pra dar aquela relaxada, né? E evitar que a ansiedade se eleve. Então isso, é se autoconhecer, né? Então quando eu passo por situações que são estressantes, porque eu passo, né? Claro, a gente vive nessa vida e não tem como fugir disso, então eu já percebo, foi muito estressante. Hoje eu preciso dormir cedo, eu não vou tomar café porque a cafeína dificulta, eu vou ler um livro bem calmo, bem tranquilo para desacelerar, eu vou fazer essas coisas para relaxar, para, né, lidar melhor com as situações, né? Então, é o autoconhecimento, é a psicoeducação. Essas foram as estratégias e a minha vivência, né, com a ansiedade. Agora, claro, é desafiante. Não vou dizer para vocês que é fácil, né? Não é fácil, é muito difícil a gente tá sempre tendo que ter cuidados para não adoecer, né? Mas faz parte da vida, né? O bom é que hoje para mim isso é leve, porque eu já sei fazer isso rapidamente, eu tiro de letra essas situações, né? Mas às vezes acontece de ter situações que mexem, né? Situações que mexem um pouco mais. E aí eu tenho que redobrar os cuidados junto com a minha terapeuta, né? Por isso que eu digo, terapia é vida. E terapia não é só para quem tem algum desconforto, para quem está com ansiedade ou uma depressão.
A terapia ela é importante para você se conhecer. Muitas vezes você está insatisfeita com a sua vida por alguma razão que você não entende. A terapia vai te ajudar a entender o porquê e achar os caminhos para que você tome melhores decisões e construa a vida que você deseja para você, né? Eu recomendo demais a terapia. A terapia ela tem um potencial transformador, ela trouxe qualidade de vida, né? Qualidade de vida para minha existência. Não à toa, pessoas muito ricas e famosas fazem terapia, como Sandy, né? Disse e diz publicamente que faz terapia há mais de 14 anos e que não pretende parar. Então, eu realmente recomendo, né? Se você puder fazer a terapia, porque é um processo transformador, principalmente para quem tem ansiedade assim como eu, né? Quem tem ansiedade assim como eu acho que é a ferramenta, né? É a ferramenta para a gente se recuperar desse processo. E é super possível ter uma vida saudável, plena e feliz, mesmo convivendo com a ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, mas como vocês podem ver, feliz, calma, tranquila, que convive com a ansiedade e vivo muito bem, né? Eu parei teve um momento na minha vida que eu ficava perguntando, mas por que? Eu não queria ter. Quando eu tinha esses pensamentos de por que eu não queria ter ansiedade, eu só retroalimentava a ansiedade. Eu parei. Eu me aceito como eu sou, essa é uma característica minha e eu vou viver e ser feliz com ela. Ela não me faz menor nem inferior a ninguém, né? Não me faz menos feliz, menos inteligente, menos sábia, menos prudente, muito pelo contrário. A ansiedade aguçou a minha sabedoria, aguçou a minha prudência, porque a ansiedade me obrigou a olhar para mim e a olhar para o meu interior e ver quais são as minhas feridas, quais são os meus gatilhos, quais são os meus limites, para que eu cuidasse de mim. A ansiedade aguçou a minha sabedoria, a minha inteligência. Porque a partir daí eu comecei a me observar e observar o entorno. Observar quais são as lutas que valem a pena, das que não valem a pena. Os conflitos que valem a pena, dos que não valem a pena, dos que não vão levar a lugar algum. Né? Me ensinou a priorizar a minha saúde. E veja, não é me priorizar no sentido egoísta da palavra, é me priorizar no sentido da minha saúde e da minha felicidade, né? Porque para que eu seja feliz eu preciso ter saúde. Então a ansiedade aguçou meu autoconhecimento. Hoje eu consigo perceber quando uma situação ela é ansiogênica para mim, quando eu preciso evitar, ou quando eu vejo alguma pessoa que obviamente está desequilibrada emocionalmente, eu percebo isso e já dou desconto. Eu fico calada, observando, né? Aguçou a minha percepção de mim mesma e das pessoas ao meu redor, as pessoas à minha volta, né? A ansiedade, contraditoriamente e apesar de tudo, me trouxe coisas boas, me trouxe coisas muito boas, que me entender como ninguém. Eu sei exatamente aquilo que funciona para mim do que não funciona. Quando a gente se conhece a esse nível, o outro pode dizer o que ele quiser. Faça assim, faça assado, é melhor assim, é melhor assado. Eu me conheço profundamente. E eu sei aquilo que eu dou conta daquilo que eu não dou conta. E por essa razão, eu digo, não. Eu vou me ouvir. Porque se eu não me ouvir, eu vou pagar um preço muito alto, né? Que é a minha saúde. Então a ansiedade teve esse lado muito positivo, apesar de tudo. A ansiedade também me mostrou como eu tenho capital afetivo. O que é isso? Nos piores momentos da ansiedade, eu não contei para ninguém, só meu esposo sabia. E eu mandei o atestado médico para os professores do doutorado para ter 15 dias de recuperação. Apesar que não foram 15 dias, né? Foram meses. Mas 15 dias afastado das atividades. E provavelmente os professores comentaram, né? Nas aulas online. E
algumas amigas entraram em contato comigo, preocupadas, se colocando à disposição para me ajudar. Elas se articularam com outras amigas que não sabiam. Essas outras amigas começaram a entrar em contato comigo e eu comecei a ter uma rede de apoio enorme que eu não imaginei que eu teria. A rede de apoio que eu tenho certeza que eu tenho, meu esposo, que é um homem incrível, fantástico, ele é minhas mãos, meus pés, meu coração e minha cabeça. Apesar que eu não dependo dele, nem ele depende de mim. A gente não vive uma relação de dependência, porque a gente sabe que a dependência não é saudável. Mas é uma relação tão saudável, tão leve, tão gostosa, tão cheia de amor, que eu sei que eu posso contar com ele, né? Ele é a única certeza que eu tenho na vida. Eu posso dizer isso, assim. Claro, não é perfeito, nós temos também, às vezes, nossas irritações e tal, mas ele é a única certeza que eu tenho na vida. Mas eu percebi que eu tinha grandes amigas, poucas, mas grandes amigas, que eu conto nos dedos, mas que eu podia contar, eu tinha capital afetivo. E foi a ansiedade que me possibilitou enxergar isso. Porque gostar da gente e estar com a gente, quando a gente está bem, saudável, com dinheiro, é fácil. Difícil é encontrar pessoas que nos amem pelo que nós somos e na nossa pior faceta, na nossa pior fase, que é numa situação de adoecimento e tal. E eu percebi que eu tinha isso. Talvez eu não tenha buscado essas amigas porque eu nunca fui o tipo da pessoa que me vitimiza. Eu não gosto, eu detesto vitimização. Eu não gosto de dar trabalho para as pessoas, eu acho isso feio, né? Eu não gosto de dar trabalho, eu não gosto que as pessoas se sintam obrigadas a me dar suporte. Eu quero que seja uma coisa leve, eu não quero ser pesada para ninguém. Mas aí eu percebi que eu tinha pessoas que queriam ser o meu suporte, queriam me ajudar espontaneamente, sem que eu pedisse, sem que eu exigisse. Eu acho que é isso, gente, a beleza da vida. É você poder contar com as pessoas sem precisar cobrar, sem precisar exigir, que seja um ato espontâneo e generoso. E a gente só recebe isso quando a gente dá isso. Então eu acredito que de alguma maneira eu dei isso para elas. E eu recebi em troca, né? A recompensa vem, né? A vida é a lei do retorno. Se você é uma pessoa agradável, leve, se você é uma pessoa que não cobra das outras, espontaneamente as pessoas, por se sentirem leves e tranquilas, vão querer te dar em retorno isso. Mas se você é uma pessoa pesada, uma pessoa que cobra dos outros, uma pessoa que se vitimiza, que só vê o lado ruim da vida, ninguém quer estar perto, né? Porque você é uma pessoa pesada e até compreensível que ninguém queira estar perto, né? Então eu acho que, modéstia à parte, eu fico feliz de ser essa pessoa que é leve, né? Eu digo que tá tudo bem mesmo sem tá tudo bem. Porque eu acho que a palavra tem força. Não, tá tudo bem. Às vezes nem tá, mas não, tá tudo bem. Porque eu sei que uma hora vai ficar tudo bem, sabe? Eu sei que uma hora vai ficar tudo bem. E a vida me recompensa com esses presentes que não são presentes materiais. São presentes simbólicos, afetivos, que valem muito mais do que o material. Ter amigos é muito mais importante do que ter dinheiro, sabe? O capital afetivo é muito mais importante do que o capital financeiro, sabe? Isso é muito rico para mim. Comecei a ter as minhas amigas a mandarem mensagem para mim todo dia para ver como é que eu tava. Eu tenho duas amigas que passaram a ligar, a fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp todo final de semana, sábado e domingo, porque a gente estava no isolamento, né? Ninguém podia sair de casa. Elas começaram a ligar, conversar horas comigo pra dizer: eu tô aqui, a gente tá juntas. Eu comecei a receber carinho de pessoas que eu nem imaginava que eu iria receber carinho. Então eu comecei a perceber que eu estava no caminho certo. Apesar de estar vivendo o pior momento da minha vida, eu estava muito em paz comigo, porque eu sabia
que eu vinha sendo um bom ser humano. Porque não é possível que tantos feedbacks positivos viessem para mim se eu não fosse um bom ser humano, sabe? Não sou perfeita, eu erro, claro. Mas eu tento ser uma boa pessoa, né? Eu tento não desrespeitar, não ser desagradável com as pessoas. Então eu comecei a perceber que, apesar de estar vivendo um momento muito ruim, eu tinha e estava fazendo a coisa certa. Porque tudo que eu plantei, eu estava colhendo. Eu estava colhendo amor, eu estava colhendo amizade, eu estava colhendo admiração, eu estava colhendo apoio de todos os lados, por todos os lados, sabe? Eu tive muito apoio de pessoas que sequer eu imaginava, de ex-alunas queridas, preocupadas comigo, ex-alunas que mandaram presentes aqui para minha casa, mandaram flores, balões, comida para me alegrar, para me deixar feliz. Minha sogra me deu um super apoio, meu sogro, né? Então eu comecei a receber de graça, sem precisar pedir, sem precisar exigir de ninguém, sabe? De ninguém, nem do meu próprio esposo, porque eu não sou o tipo da pessoa que eu cobro das pessoas, porque eu não gosto de ser cobrada. Porque eu acho que amor vem de graça, sabe? Amor não vem com cobrança, amor não vem com chantagem. Pelo contrário, isso só afasta. Então eu gosto de deixar as pessoas que estão ao meu redor muito livres, livres de verdade, e leves e tranquilas e felizes. E o meu esposo foi um grande apoio, mas eu já sabia que ele iria ser, porque eu sei com quem eu me casei, né? Por isso me casei com ele. Então, ele me abraçou, ele me ouvia, ele foi meu psicólogo, ele foi meu amigo. Ele passou noites contando histórias para eu dormir, com histórias da infância, da adolescência dele, para poder me distrair, para poder me acalmar, com um cuidado, um amor profundo, sabe? Em nenhum momento me criticou, em nenhum momento fez eu me sentir menor. Pelo contrário, ele dizia, vai lá, faz. Quando eu ficava com medo de fazer alguma coisa, ele dizia, não, você vai fazer. Eu ia lá, fazia, enfrentava e dava certo. Ele me colocava pra frente, me coloca pra frente, não, vai, você consegue. Apareceu uma palestra para dar, eu estava muito insegura, com muito medo, não, você vai dar certo. Eu fui, fiz, deu super certo. E me recuperei e fiquei bem. Hoje eu estou 100% bem, mesmo convivendo com a ansiedade e tendo que ter cuidados. Esses cuidados eu vou ter para o resto da minha vida. Para o resto da minha vida. Mas está tudo bem. Uma pessoa que tem diabetes tem que lidar com a situação para o resto da vida. Uma pessoa que tem hipertensão também. Tá tudo bem. Eu estou super bem, super saudável. Mas de fato é uma coisa que eu tenho que cuidar, ter cuidados para o resto da minha vida. E tá tudo em ordem. Então a ansiedade fez eu perceber, sabe, isso, que eu estava no caminho certo. Fez eu resgatar a minha espiritualidade, né? Fez eu perceber como a espiritualidade para mim é importante, né? A minha devoção à Nossa Senhora Aparecida. Veja, não quer dizer que a espiritualidade ela é importante para todo mundo, tá? Tem pessoas que são ateias, tem pessoas que são agnósticas e que não precisam da espiritualidade e tá tudo bem, tá certo? Uma terapia resolve, tá tranquilo. Mas no meu caso, eu percebi na terapia que a espiritualidade era um elemento importante para mim. Não a religião, tá? Eu não gosto de religiões, eu não sou uma pessoa religiosa. Mas a espiritualidade, sim, é uma coisa importante para mim. Então eu comecei a cultivar a minha espiritualidade, a minha devoção à Nossa Senhora Aparecida, que me deu a maior graça que eu poderia pedir, que é a minha saúde, assim, sabe? Emocional, mental. A minha Nossa Senhora Aparecida me deu a maior graça que eu poderia pedir. Eu não peço dinheiro, eu não peço status, eu não peço poder. Eu peço saúde e paz. Somente. Saúde e paz. E foram as duas coisas que ela me deu, claro. Juntamente, resultado da terapia, né? Só a espiritualidade não resolve, gente. Tem que procurar tratamento, né? Terapia.
E eis que estou aqui contando a história. Sobrevivi às crises de ansiedade. Hoje estou muito bem, faço tratamento, faço terapia e levo uma vida absolutamente normal e saudável. É isso, gente, é possível. É possível conviver com a ansiedade, é possível ter uma vida saudável mesmo sendo ansiosa. É possível ser uma pessoa calma, sábia, tranquila, mesmo sendo ansiosa. E isso se aplica também para quem tem depressão, para quem tem um toque, para quem tem TDAH, para qualquer patologia. Você pode ser uma pessoa muito saudável, feliz, sábia, tranquila, mesmo com a sua condição. Eu acho que era isso que eu queria dizer para inspirar vocês, né? Para inspirar. Aqui, inclusive, tem duas alunas, ex-alunas, que hoje são colegas profissionais, colegas assistentes sociais, que me deram muitíssimo apoio. Elinha, que foi um grande apoio. Beijo, meu amor. E a Fernanda que tá aqui, que carinhosamente, nos momentos de sofrimento, me mandou presentes, me mandou mimo, me mandou agora no Dia dos Professores um presente, um mimo. É isso, gente, é isso. Muito obrigada, meninas, muito obrigada. A vida é muito isso, sabe? A gente colhe aquilo que a gente planta. E eu fico muito feliz de saber que eu tô colhendo todo o bem que eu fiz, assim, sabe? É isso. E só me incentiva a continuar sendo eu mesma, né? A continuar sendo essa pessoa que tenta ser boa, fazer o bem. Não quer dizer que sempre eu acerto. Às vezes, como qualquer ser humano, eu erro, eu me irrito, eu posso, né, ser desagradável com alguém, mas não é a intenção. Eu sempre tento fazer o melhor. E aprendi que às vezes a gente tem que tomar decisões difíceis para ser feliz. Decisões que o outro, por não entender a sua realidade, por não entender a sua vida, acaba julgando você, né? Acaba julgando você. Mas eu aprendi a não depender da aprovação do outro, a me respeitar, a fazer aquilo que eu sei que vai fazer bem para minha saúde mental, emocional e espiritual, e ter uma vida saudável, né? Eu aprendi que eu precisava tomar decisões difíceis e eu tomei as decisões difíceis para ter uma vida saudável. E é aquela história, eu dou amor a quem me dá amor, eu dou respeito a quem me dá respeito. Para as pessoas onde isso não acontece, eu não faço mal nenhum, eu me afasto. Porque eu entendi que isso é me poupar, né? A gente precisa entender que não são todas as guerras que valem a pena. Na verdade, eu nunca gostei de conflitos. Eu não gosto de conflitos. Me faz muito mal, sabe? O conflito é um gatilho muito forte para a ansiedade para mim. Então, eu evito ao máximo, né? Eu quero saúde e paz. É isso que eu peço a Deus, Nossa Senhora Aparecida, todos os dias, né? Então, a ansiedade me ensinou muitas coisas sobre mim mesma, sobre as pessoas que estão à minha volta, sobre a minha espiritualidade. E eu tô muito feliz, sabe? Porque algumas pessoas poderiam interpretar, mas isso é, sei lá, qualquer... Eu interpretei como uma ferramenta muito importante para o meu autoconhecimento. E que a ansiedade só me mostrou que eu tô no caminho certo, sabe? Que eu tô no caminho certo, que eu cultivo boas relações, porque tudo de bom que eu recebi só pode ter sido resultado também de ter sido boa para as pessoas, assim. Então eu fico muito contente. Estou muito feliz, sabe? Aceito a minha realidade, aceito. Nem sempre é fácil, nem sempre, tá? Não pensem que é flores. Tem dias e dias, tem dias que tá um pouquinho mais difícil. Eu preciso ligar para minha psicóloga, preciso falar com você, né? Tem dias que eu preciso dar uma parada. Tem dias e dias, tem dias que não é fácil, mas eu sempre sobrevivo a todos eles. E sempre vem um outro dia melhor, feliz e radiante, assim.
o sol sempre brilha no outro dia, né? Isso pode ter certeza, o sol sempre brilha. Eu sou uma pessoa muito positiva. Eu quero ser feliz. Eu sou feliz, eu já sou feliz. Mas eu quero ser mais e mais feliz. O meu objetivo de vida não é ficar rica, não é ficar famosa, não é ter poder. É ser feliz, ter saúde e paz. Somente. Só. Felicidade, saúde e paz. Que todas as pessoas à minha volta fiquem em paz e que eu fique em paz. Só. Somente. É o meu objetivo. E eu estou muito feliz de estar alcançando ele, porque a felicidade, às vezes, é uma coisa que a gente tem que agarrar, que nem a gente agarra um boi bravo, sabe? Dizer, não, você vai ficar. O mundo quer tirar essa felicidade de mim, mas ele não vai conseguir. Agarra ele e diz, não, você é meu. A felicidade é um boi bravo, que às vezes a gente tem que domar. E eu domei a minha. A felicidade está aqui, em mim e para mim. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, eu vou morrer muito feliz. Se eu morresse hoje, eu morreria feliz, porque eu sei que eu sou feliz. Mas eu quero viver 100 anos. 100 anos. Com saúde. E sem ser um desconforto para ninguém. Minha intenção é viver bem, autonomamente, sendo feliz, contribuindo com a vida das pessoas, sem ser um desconforto para ninguém. Ah, gente, é isso! Exatamente! Eu espero que a minha experiência tenha inspirado você, independente se você tem ansiedade ou não, se você tem depressão, se você tem um toque, se você tem uma bipolaridade, seja lá o que você tenha, espero que um pouquinho da minha história tenha te inspirado de alguma forma. E não é nem um terço, um dia eu ainda conto em detalhes, quem sabe eu escrevo um livro, porque estou contando aqui o resumo do resumo do resumo do resumo. Daria uma grande novela, né? Ainda teve situações que, situações que foram difíceis e tal. Mas enfim, né? Isso é história para outra live. Quem sabe um dia eu escrevo um livro, né? E por que eu tô falando disso? Para inspirar, porque quando eu tava no fundo do poço, ver vídeos de pessoas que passaram pela mesma situação e que superaram, me ajudou muito a superar. Para ver que não era só eu, que eu não era a única estranha, que não só era eu que estava passando por isso, sabe? Me ajudou muito. Saber que outras pessoas também passaram e superam. Então, para dar minha contribuição. E segundo, porque falar é importante. Eu sou uma pessoa muito transparente, muito verdadeira. Eu não vou viver me escondendo. Eu não vou viver com vergonha de quem eu sou. Eu não vou ficar... Não, sim, eu tenho ansiedade, ok. Eu quero ser uma pessoa sempre transparente. Não quero viver me escondendo. Algumas pessoas escondem, né, as 7 chaves porque tem vergonha. Não tenho nenhuma, né? Nenhuma vergonha. Isso não é nenhum demérito. Pelo contrário, eu quero que as pessoas saibam até para se sensibilizar um pouco, né? Porque às vezes tem coisas que eu consigo lidar, que eu não consigo lidar, e que se a pessoa souber disso, talvez ela tenha um pouco mais de empatia e colabore comigo, entende? Eu quero falar é importante, porque falar liberta, né? Viver se escondendo é um peso muito grande, né? E pra quê? Você não fez nada de errado? Horas. É uma característica apenas. E não tenho nenhum tipo de vergonha de falar a respeito. É só uma característica. Como eu falaria se eu tivesse uma diabetes, se eu tivesse uma hipertensão, se eu tivesse um câncer, eu falaria, né? Então é isso, sabe? É pra libertar e viver com muita felicidade, muita tranquilidade. É isso, gente. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Fernanda Moreno colocou assim, é desse jeito, os desafios fazem parte, mas a gente supera e vê que pode cada vez mais, exatamente. Adriana colocou assim, meu objetivo de vida é ser feliz. O meu também, Adriana, o meu também. Deixa eu ver mais. Linda, se você é luz, você que é luz, meu amor. Um beijo.
Cadê? Sônia, você sempre foi muito agradável, professora. Muito obrigada, Sônia. Morena colocou assim, gratidão é a palavra. Eu que agradeço a vocês, pessoal. Fernanda colocou assim, você merece, só tenho a agradecê-la por tudo. Não esquecerei cada palavra de incentivo, cada momento. Oh, meu amor, muito obrigada de coração. Elinha, você também me ajudou muito, sou grata pelo nosso encontro nessa vida. Eu também sou muito grata pelo nosso encontro nessa vida, Elinha. Um beijo. Deixa eu ver aqui. Um dia eu vou escrever um livro, gente. Vou sobre isso, pode ter certeza. Lili disse assim, que pena, vou ter que sair. Tá tão bom esses ensinamentos. Obrigada, professora. Deus ilumine. Um beijo, Lili, mesmo que você veja depois, viu? Adriana disse, muito bom te escutar. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada. A Sônia disse, você é uma pessoa especial. Muito obrigada. Adriana disse, obrigada por compartilhar suas vivências. Estou vivenciando após ser chamada para concurso público como assistente social. Minha primeira experiência profissional. Ah, que coisa boa. Vai dar tudo certo, viu, Adriana? Vai dar tudo certo. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Aqui, Rosângela, boa noite. Me vendo na sua fala, professora. Maravilhosa. Oh, querida, muito obrigada. Força, viu? Vai dar tudo certo. Sempre dá tudo certo. Deixa eu ver. Acho que é isso, gente. Deixa eu ver. Eu acho que é isso, meus amores. Eu espero que tenha inspirado vocês. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, quiserem que eu faça mais, se vocês tiverem curiosidade sobre alguma coisa, quiserem que eu fale sobre algum ponto específico, é só deixar aqui nos comentários, tá? Eu vou deixar salva essa live, porque ela pode ajudar alguém que porventura esteja precisando. A intenção é essa, é ajudar, né, as pessoas que estejam precisando. E aí vocês me contam, se vocês quiserem que eu fale um pouco mais, que eu fale sobre algum assunto, que eu esmiúce alguma situação, coloca aqui que eu vou ter o maior prazer de compartilhar com vocês, viu? E muito obrigada pelo carinho, pelo apoio de vocês também. Todos vocês, quando eu mais precisei, nos momentos difíceis da ansiedade, vocês me apoiaram muitíssimo, foram muito generosos, muito carinhosos, muito acolhedores. Aqui no Instagram e no YouTube, eu só recebi amor, carinho e respeito. Vocês podem ter certeza que vocês fazem parte dessa recuperação. Se hoje estou bem aqui, muito feliz, vocês têm uma parcela muito grande de contribuição por todo o amor que vocês me dão. Eu vivo uma raridade, assim, eu sei que não é a regra. Eu vivo uma raridade porque o meu espaço da internet só me faz bem, só me traz amor, só me traz boas sensações. Vocês me ajudam muito em uma vida feliz e leve. Muito obrigada mesmo. A Sônia disse, amei, professora. É sempre bom te ouvir. Muito obrigada, Sônia. Um beijo. Elinha disse, a gente vai vencendo juntas. Exatamente, Elinha, a gente vai vencendo juntas. Uma segura na mão da outra e a gente vai superando e vencendo e sendo feliz. É isso, gente. Uma boa noite. Um beijo enorme no coração de vocês. Muito obrigada por todo o carinho, pelo respeito, pela acolhida. Espero que essa live ajude alguém que esteja precisando ouvir a respeito dessas situações, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, gente. Boa noite.